Agora, Alexandra, como que o Evangelho, como o Evangelho chegou na vida de vocês? Olha, o Evangelho chegou na minha vida desde que eu era criança, porque os meus pais, eles eram cristãos. E então, assim, eu cresci numa família cristã, eu cresci com princípios cristãos, enfim. Os meus pais, quando eu tinha mais ou menos de 2 para 3 anos, eles separaram, ficaram 9 meses separados e depois casaram de novo. Então, nesse meio tempo da separação, a minha mãe se converteu e o meu pai também, logo depois eles voltaram, se converteram, firmaram. Então, eu cresci vendo os meus pais, a minha mãe era do círculo de oração, meu pai era do louvor, eu cresci toda aquela base, eu vi a minha mãe quando eu era bem pequena, a gente morava no Rio Grande do Sul, minha mãe falava em línguas, era uma igreja avivada, assim, tinha uns pastores, eu lembro do dia do batismo dos meus pais, inclusive, lembro de apresentar minha irmã na igreja, meu irmão na igreja, eu lembro, né, da minha infância toda de ter princípios, assim, de não adorar a imagem, sabe? Estudava numa escola católica, mas não beijava santa, então... Tipo, no fundo tinha um temor a Deus, isso, tinha um temor, assim, mas não tinha uma história, né? E aí o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, os meus pais se desviaram. E ficaram desviados um bom tempo, assim, né? Se decepcionaram com a igreja, enfim, aí larga Jesus, né? Que aí eu não entendo também, porque se decepciona com a igreja, larga Jesus, Jesus é Jesus, igreja é igreja. Devia, né? Aquela coisa, não tá bom numa igreja, pula pra outra, irmão. Hoje tem tanta igreja, né? Só ir pra outra, né? Mas assim, não que isso vai resolver, mas Jesus continua sendo Deus. E eu não entendia o porquê que os meus pais tinham desviado, assim. Não só eles desviaram, como eles foram pra macumba. Meu pai e a minha mãe foram servir no candomblé. Assim, água pro vinho mesmo, água pro lixo, né? Não pro vinho, que vinho ainda é bom, perto daquilo. Mas eu lembro que, então, a minha mãe, que era do círculo de oração, depois estava lá incorporando. Meu pai, que era do louvor, estava lá tocando atabaque. E para mim aquilo era conflitante, eu sempre tive... Era muito ruim para mim e muitas vezes até minha mãe pedia para eu ir conversar com os demônios, né, para eu ir falar, e eles falavam, e eu era rejeitada até naquele meio, porque quando eu ia falar com os demônios que estavam incorporados na minha mãe ou em alguma outra pessoa, eles falaram assim, sai daqui que tu tá atrapalhando, você é daquela turma que reza de joelho. Isso eu nunca vou esquecer. Era um próprio demônio falando que eu era da turma que reza de joelho. Eu falava, Jesus, né? E eu lembrava. Só que aí o que acontece? Eu fui uma adolescente rebelde e por causa quando eu conheci o Rodolfo, eu fiquei muito rebelde porque eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, ele ligava lá em casa, minha mãe falava, Alexandra, não vai atender e não liga mais pra cá. Minha mãe falava, esse vagabundo, maconheiro, quer saber o que com a minha filha? E não sei o quê. Enfim, meu pai e minha mãe falaram assim, tá muito rebelde. Nós estamos precisando levar ela lá na casa da irmã Augusta. Porque meu pai e minha mãe, como bons desviados, eles largaram o candomblé, decepcionaram com o candomblé, obviamente. Como todo bom desviado, busca Jesus na hora da dor. E tem aquela irmãzinha que ora, vai na casa do profeta, pedir oração. Então, a irmã Augusta, hoje ela já está com o Senhor. O Rodolfo até teve o prazer de conhecer ela. Era uma irmã que tinha uma casinha de oração. E eles falaram, nós vamos levar a Alexandra lá. E eu lembro de ter ido todo aquele caminho da minha casa até a casa da irmãzinha, planejando falar poucas e boas para a irmã, sabe? Falei, quando ela chegar para orar para mim, eu vou falar umas e ela vai ficar com medo e vai deixar assim. Só para afrontar meus pais, eu queria afrontar meus pais. Só que naquele dia eu cheguei lá e o amor que eu senti naquela casa era tão grande, o amor que aquela irmã me deu foi tão genuíno, eu senti tanto o amor de Jesus que nem falei nada pra ela, comecei a chorar, aceitei Jesus e depois daquele dia eu aceitei Jesus inúmeras vezes, virei assídua da casa da irmã Augusta, sempre que a gente podia ir lá de vez em quando, mas mesmo assim eu não firmei. Eu só fui firmar mesmo com 21, quando eu já estava com o Rodolfo, porque nesse meio tempo o Rodolfo estourou sucesso na banda dele, eu fui morar na Inglaterra estudar, quase casei, ele teve a vida dele, eu tive a minha, só que Jesus sempre foi presente na minha vida. Tipo, eu sempre me sentia em dívida com Deus, mas eu sempre criei que Jesus era Deus, eu sempre soube que no fundo eu não ia prestar para ser do mundo, eu sempre soube que eu ia ser cristã. Agora, o Rodolfo, né, antes de você ter definitivamente esse contato com o Evangelho, se entregar para Jesus, você foi evangelizado nesse período que você estava no auge e tal? Alguém chegou para você, falou de Jesus e tal? Tinha alguém na sua banda que conheceu Jesus ou não? Não. Eu me lembro que assim, a minha babá, ela era batista.
e ela falava muito de Jesus para mim. Eu tive o maior prazer do mundo logo quando eu aceitei Jesus e que a notícia se tornou conhecida. Ela apareceu de novo na casa da minha mãe e a gente pôde conversar. Ela foi a primeira pessoa que jogou sementes em mim quando eu era uma criança. Então, assim, eu não tinha aversão a Deus, eu só não sabia quem Ele era, eu não tinha um relacionamento. Para mim, Jesus era uma religião, enfim, era algo muito distante. Mas algo dentro de mim guardava um certo temor do Senhor, que eu creio que era por causa daquela semente que foi lançada. A primeira pessoa que falou de Jesus para mim o amava. Então eu aprendi me amava e o amava. Então assim, através de alguém que me amava, eu aprendi a respeito de quem aquela pessoa amava também. Então eu creio que isso ficou alguma coisinha ali dentro de mim. Pouquíssimas vezes durante a minha vida alguém chegou em mim para falar de Jesus. Foram pouquíssimas vezes. E por por ter crescido num ambiente underground, de punk rock, uma cultura de contestação e de rejeitar completamente todo tipo de instituição, eu não conseguia olhar para a igreja e ver Jesus na igreja. Eu sempre olhava com olhos maus. E se você olha com olhos maus, você só vai enxergar o que você é. Então assim, eu não tinha atração alguma, até que eu tive as minhas experiências com Deus. Mesmo quando a Ali começou a buscar Deus dentro de casa, a gente estava num período muito difícil e eu achava que... Vocês estavam casados? Isso, não, a gente não estava casado, a gente morava junto, tá. uma bagunça. Era uma bagunça. Mas assim, ela veio com esse negócio de Jesus para dentro de casa e eu achava que aquilo era uma loucura, que de repente ela estava querendo me convencer de alguma coisa, enfim, para mim ela estava... bancando a santa. Bancando uma santa. E ela vivia com essas irmãs no telefone, eu falava, isso tudo tá muito ridículo, assim, eu zombava, eu falava, eu não quero saber desse negócio. Ele falava assim, você tem uma Bíblia? Eu tenho. E ainda era toda sublinhada. Chorada, né? Eu chorava. Ela com rímel, ela chorava na Bíblia. As páginas da minha Bíblia eram tudo sujas de rímel, porque eu vivia chorando no livro de Salmo. Eu não sabia ler a Bíblia, né, irmãos? Eu só lia o livro de Salmo, então o Salmo era tudo lavado de choro. Que coisa. Agora, quando foi, então, que o Rodolfo realmente teve esse encontro com Jesus? Então, eu me lembro muito bem, assim, desse dia, porque o que acontece? Eu fui semeando palavra na vida dele, porque eu sempre criei isso, não é que eu queria converter ele, eu só estava dividindo o que estava acontecendo comigo. Eu acho que isso é uma boa maneira de você evangelizar alguém, não é pregar Jesus para a pessoa, é falar do que Jesus está fazendo em você. Então, eu acho que meio que sem querer transbordou para ele, assim como aquelas palavras da babá, que orava por ele, quando ele foi vendo a minha transformação. Eu acho que Jesus entrou na minha casa através de mim, sim, mas ele só permaneceu porque nós dois o recebemos ali, né? Então, o Rodolfo, ele teve esse encontro o dia que ele se sentiu amado por Deus. Um dia que a gente estava fazendo uma campanha, eu e as irmãs, porque eu achava a nossa casa muito carregada, sabe? Olha, tem que vir orar aqui, não adianta orar por telefone, tem que orar em casa. E elas foram fazer uma campanha de 7 de segunda-feira, na minha casa, que era a nossa casa. E o Rodolfo sempre saía, as 3 primeiras segunda-feira ele conseguiu ir surfar, outra ele foi pro fliperama, outra não sei onde ele foi, e teve essa de Itacuja, aleluia, que ele esqueceu. E eu também esqueci, porque eu achei que ele ia sair de última hora, eu acho que as irmãs chegaram antes, não sei explicar. E o que aconteceu é que as irmãs chegaram e ele estava lá, e naquele dia ele teve um encontro com o amor de Jesus. Ele aceitou Jesus, se sentiu amado, as irmãs não fizeram nenhum filtro porque ele estava ali. E naquele dia ele recebeu Jesus como Salvador, mas teve uma semana depois ele recebeu uma cura. Conta pra gente, como é que foi? Essa experiência das irmãs, o que você sentiu, o que você achou assim quando... Foi um choque muito grande, assim. Elas já eram presentes na nossa vida por causa dos telefonemas. Qualquer briga que a gente tinha, a Ali ligava para elas. Qualquer situação, a Ali ligava para elas. A Ali pensava em ir embora, ligava para elas. Então, eu estava o tempo todo, a letra I na agenda de telefone, naquela época tinha agenda de telefone ainda. Era irmã isso, irmã aquilo, irmã Sandra, irmã Márcia, irmã. Era cheio de irmã. Eu finalmente as conheci pessoalmente, né? E foi um choque cultural. Tipo, elas super assembleianas, assim, daquelas do reteté, como o povo fala. E eu completamente doido, né? Então, assim, eu lembro que quando eu... muita droga. Eu era mais maconheiro mesmo, eu não era muito de outras drogas não, mas assim, eu gostava mais da maconha. Maconha era o dia inteiro, da hora que acordava até a hora que ia dormir, o dia todo.
o que para mim já é bastante. Graças a Deus eu nunca gostei muito de cocaína, eu usava de vez em quando, mas era esporádico, eu não gostava mesmo, usava por usar. Assim, elas chegaram, elas me olharam, eu olhei para elas, ficou um estranhando o outro, sabe? Tipo assim, mas tudo bem, oi? A paz do Senhor, oi, tudo bem? Tipo, elas chegaram lá em casa, eu quis ser educado, meus pais me ensinaram a ser educado, a receber bem as pessoas, eu não quis afrontá-las de forma alguma. A partir do momento que eu recebi elas na minha casa, elas estavam com controle, elas tomaram as rédeas da reunião e se sentiram muito livres para ser quem elas eram, e elas foram. E essa liberdade, isso me confronta até hoje e me ensina muito quando eu vou ministrar. Porque muitas vezes a gente se intimida com ambientes que rejeitam o evangelho. E eu lembro daquelas mulheres entraram na minha casa e, ignoraram completamente se eu estava gostando ou não. Elas chegaram e cantaram e louvaram e chega a mesa pro lado e sai correndo no meio da sala. Tipo, elas simplesmente... a casa era delas, o ambiente ali era do Senhor e não era mais meu. E eu só pensava assim, depois eu explico pra ele. Eu sei que assim... Não dava tempo de explicar o vivo e a cores, né? Falar em línguas, essas coisas. Naquela primeira reunião eu aceitei Jesus sem saber o que eu estava fazendo. Eu estava com medo, na real eu estava com medo delas. Porque elas estavam gritando em línguas estranhas e, enfim, correndo. Eu estava muito assustado com aquilo tudo. Aquilo não se parecia em nada com religião. Se parecia com algo vivo, algo poderoso, algo que intimidou o que estava em mim. E eu simplesmente fiquei ali como aquele cachorrinho, sabe? Tipo assim, com o rabinho atrás. Sabe o cachorrinho quando encontra o cachorro maior? Que ele fica tipo uma estátua, tipo assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Eu aceitei Jesus ali, sem entender nada do que eu estava fazendo, eu não tinha a menor consciência, não foi porque uma febre brotou dentro de mim. Mas eu sei que naquela semana, entre a primeira reunião e a segunda da qual eu participei, uma delas telefonou lá para casa e ela dizia, eu achei que ela queria falar com a Ali, e ela disse que queria falar era comigo, porque Deus tinha mostrado algumas coisas a meu respeito para ela em oração. E ela começou falando de coisas muito pontuais sobre o que estava acontecendo no nosso relacionamento, ao ponto de eu não dar crédito algum. Eu achei que a Ali contou tudo para a irmã e a irmã agora está querendo ser a advogada da Ali, alguma coisa assim. Mas de repente ela começou a falar de coisas que o Senhor tinha dito para ela a meu respeito, que eram coisas muito íntimas e coisas da minha infância. Deus me mostrava eu criança. E isso até hoje me confronta, porque assim, não interessa o quanto a gente aprontou pra gente, para Deus a gente ainda é as crianças dele. É que nem a minha mãe ainda chama seus filhos. Exatamente. Meus meninos, chama lá. Cadê os meninos dos homens de 40 anos? Sim, isso é muito lindo, porque o Senhor diz, né, aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino. Eu creio que o Senhor vê todos nós como crianças. A criança não é simplesmente aquilo que nós fomos, mas é aquilo que nós viremos a ser. Então, Ele chamou à existência essa criança que Ele ama, quando Ele me falou de quem eu era, quando ninguém via. E eu me lembro que nesse telefonema eu experimentei o amor de Deus. Foi bizarro. Eu comecei a ligação tipo, meu Deus, essa irmã quer falar comigo, tá bom. E eu sei que quando eu estava no meio da ligação, eu olhei no espelho, eu estava chorando, completamente lavado de lágrimas. Ou seja, essa experiência com o amor de Deus, o Senhor foi semeando. Eu me lembro que antes de eu participar da primeira reunião, eu estava na sala, por exemplo, fumando maconha e a Alexandra que estava com a irmã no telefone. Daqui a pouco, uma outra. E aí ela veio lá do quarto falar, amor, a irmã estava orando por mim, ela falou de você. E ela disse que você é um homem de Deus. Tipo, e eu com a maconha na mão, tipo assim, como assim eu sou homem de Deus? Eu sempre tinha palavras proféticas a respeito dele. Então, assim, sempre quando eu pensava em desistir, eu lembrava, não, mas o Senhor falou que ele é dele. O Senhor falou para eu não desistir. O Senhor falou que, sabe, a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança mesmo, trazer à memória as coisas que o Senhor te prometeu, sabe? E essas palavras eram sementes de amor. Porque era como se o Senhor, era como quando Jacó está indo diante do seu irmão para o reencontrar, vai mandando presentes na frente e vai preparando o terreno. O Senhor, ele estava mandando mensagens de amor para mim, até o tempo do meu encontro. E assim, vem essas mensagens, tipo, ele tem coisas boas para falar a meu respeito. Tipo, as irmãs entram na minha casa, eu entrego a minha vida para ele. De repente, naquela semana, Deus tem coisas profundas a falar comigo, no meu íntimo. E de repente tem aquela outra reunião da qual eu quero participar. Ou seja, ele me atraiu, ele foi me sugando para ele. É como ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei para mim mesmo gente de todo tipo. E eu estava sendo atraído para o Senhor. Até que naquela segunda reunião, sem aviso nenhum, uma daquelas irmãs, ela é usada para ministrar cura sobre a minha vida. E foi uma ministração de cura que eu nunca vi igual, porque assim,
ela não repreendeu uma doença, ela simplesmente deu um recado. Ela disse, Jesus está aqui mandando eu te dizer que Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. E você tinha esse problema todo aí? Eu tinha uma situação que eu não queria saber o que era, mas há mais ou menos um ano eu estava perdendo peso gradativamente. Todo mundo que me conhecia sabia que eu estava muito magro, muita gente falando que eu devia estar com HIV. Eu mesmo pensava que era uma hipótese por conta do meu estilo de vida promíscuo e aquela bagunça toda. Tinham começado a aparecer caroços debaixo do meu braço. Esses caras já estavam há mais ou menos uns 9 meses na virilha e debaixo do braço. Eles não desapareciam, só aumentavam de tamanho, se multiplicavam. E eu, como filho de médicos, eu sabia que isso eram sinais de algo muito sério. Eu tinha uma dor no meu estômago, era um incômodo, não era nenhuma dor que me fazia procurar um médico, era como que uma azia, uma queimação, o tempo todo. Sabe aquela dor que você acostuma com ela e simplesmente você não dá muita atenção? Eu lembro, ele sempre estava com azia, com azia. Eu falava, mas a gente come a mesma coisa, você está sempre com essa dor. Então, assim, era uma coisa secreta nossa que a gente não falava muito e também não queria muito saber. Eu não tinha feito nunca exame, porque na minha cabeça tinha algo acontecendo, mas eu não queria saber o que era. Eu preferia achar que aquilo um dia ia passar sem esforço algum. E, de certa forma, foi dessa forma. Não sem esforço algum, porque outras pessoas fizeram um esforço para estar lá dentro de casa pregando o Evangelho. Mas depois desse dia, foi porque ela orou por você? Ela orou, telefone? não, pessoalmente. Você nunca mais sentiu nada? Nessa tarde, o estômago parou de doer. Em 3 dias eu não tinha mais caroço algum. E eu passei a engordar. Em 3 meses eu ganhei 19 quilos. Que legal. Foi, os caroços sumiram, assim. Eu lembro que um dia ele chegou pra mim e falou, olha, amor, não tem mais caroço nenhum. E eu falava, tu não crê que Jesus te curou? E ele falava, creio, creio. Ele limpava as lágrimas e apertava o sovaco. E depois eu falava, Senhor, é bom tu ter curado ele mesmo, Senhor. Porque se não foi curado, depois a culpa era minha. Porque a cura dele foi um testemunho pra mim. Por isso que eu digo, tipo assim, Jesus me usou pra ganhar ele, mas usou pra me firmar. Porque eu vi um milagre na minha frente. Que legal.